pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e te convido a verificar o tema da nossa aula de número 6. Temos aqui o objeto de conhecimento, o Brasil e a República Democrática. E o detalhamento: a redemocratização pós-Estado Novo e a Constituição de 1946, os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e as crises políticas e sociais que levaram ao golpe militar de 1964. Então vamos à nossa aula. Muito bem, então vamos lá para o ponto de partida aqui desta aula e eu quero que vocês pensem comigo. Quanto tempo uma democracia precisa para se consolidar? Nessa aula, nós vamos estudar apenas 19 anos da história brasileira, que vai de 1945 até 1964. Nesse curto espaço, nesse curto período, o Brasil ele saiu de uma ditadura, construiu uma Constituição democrática, teve 5 presidentes e viveu anos de desenvolvimento até cair em uma nova ditadura. E essa aula ela pretende responder como o Brasil se redemocratizou após o Estado Novo, como foram os governos de Dutra, de Vargas e de Juscelino Kubitschek e por que a democracia não resistiu e aconteceu o golpe de 1964. E para que a gente compreenda todo esse processo, a gente vai voltar ali no ano de 1945, com o fim do Estado Novo. Só para a gente relembrar, o Estado Novo é chamado o período de 1937 até 1945, em que Getúlio Vargas governou de forma ditatorial, certo? Então ele vai ser deposto em 1945, após 15 anos de poder, lembra lá com a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder, e ele permanece aí até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos Getúlio Vargas deposto pelas Forças Armadas, porque o contexto internacional ajuda a explicar esse processo. O Brasil havia recém-lutado na Segunda Guerra Mundial contra os regimes totalitários, fascista e nazista, ao lado das democracias. E aí, continuando aqui o nosso texto, a gente percebe o quanto era contraditório combater o fascismo na Europa enquanto vivíamos sob uma ditadura aqui. Então, quando ocorre o fim da Primeira Guerra Mundial, a vitória da democracia, isso gera ali uma inquietação em diversos setores da sociedade. Porque como pode mandarmos nossos filhos, nossos pais, maridos lutarem por uma guerra contra ditaduras e ao retornarem o Brasil ainda se enquadra nesse contexto político ditatorial? Então isso acabou enfraquecendo as forças de Getúlio Vargas e ele acabou sendo deposto, ele foi obrigado a renunciar. Então, em 1945, foram feitas novas eleições em dezembro. E aí vamos ter o general Eurico Gaspar Dutra vencendo as eleições presidenciais. Lembrando que ele havia participado do governo de Getúlio Vargas, então ele vai se eleger com o apoio de Getúlio. E ele derrota nesse processo eleitoral o brigadeiro Eduardo Gomes. E pela primeira vez em muitos anos, o voto ele foi direto e secreto. E essa foi a primeira eleição presidencial em que houve o voto direto e secreto no Brasil, elegendo, portanto, o general Eurico Gaspar Dutra. E aí a gente vai analisar agora uma nova Constituição, porque em 1938, nós tivemos a Constituição
conhecida como Polaca, a Constituição do Estado Novo, que vai garantir ali a permanência de Getúlio Vargas. Então essa eleição, ela não, ou melhor, essa Constituição, ela não cabe mais nesse novo contexto. Então uma nova precisa ser elaborada. E aí que nós vamos ter a Constituição de 1946. Nós temos aqui, então, ela foi promulgada no mês de setembro e ela restabeleceu direitos fundamentais que haviam sido suprimidos durante o Estado Novo. Que direitos são esses? Ela garantia a independência dos três poderes, né, que foram cerceados ali durante a ditadura do Estado Novo. Então agora nós vamos ter a autonomia, a independência do executivo, do legislativo e do judiciário. Também o restabelecimento da liberdade de expressão e de imprensa, que foram bastante censurados, cerceados no governo ditatorial de Getúlio Vargas, que usou toda a máquina estatal para blindar o seu governo e coibir qualquer menção que desabonasse o governo de Vargas. Essa Constituição também vai garantir o pluripartidarismo, ou seja, agora o retorno de vários partidos políticos e também eleições diretas para os cargos de presidente da República e demais cargos. Então, o mandato presidencial, ele passa a ser de 5 anos, sem a possibilidade de reeleição imediata. Isso é porque o país vinha de um período aí de 15 anos com apenas um chefe no poder na presidência. Então é para retirar essa possibilidade de que um governante ele passasse tanto tempo assim na cadeira da presidência. Em relação aos novos partidos políticos, né, que agora sim, com o aval da Constituição de 46, surgiram novos partidos que marcariam a política brasileira. E a gente vai ter o PSD, o Partido Social Democrático, a UDN, que é um partido de oposição à União Democrática Nacional, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, além do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que, lembra lá que a Constituição, ela reafirma um caráter democrático e pluripartidário. No entanto, em 1947, o Partido Comunista Brasileiro, ele vai ser enquadrado na ilegalidade. E aí a gente precisa compreender melhor esse contexto. Estamos falando aqui de pós-Segunda Guerra Mundial. Logo, nós estamos falando de Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, cada um representando um estilo político, econômico e social bastante antagônico, né? O capitalismo com os Estados Unidos e a União Soviética com o socialismo. Então, nesse meio tempo, os governos eles vão acabar se alinhando a um desses lados, e aí nós vamos ter essas consequências. No caso de 1947, vamos ter aí o Eurico Gaspar Dutra como presidente se alinhando mais aos Estados Unidos. E a partir dessa nova Constituição, nós vamos ter novos presidentes, né? Os governos democráticos, vamos ter ali Eurico Gaspar Dutra, como já mencionamos, o segundo governo de Getúlio Vargas, sim, o velhinho retorna ao cenário político nacional, e na sequência Juscelino Kubitschek, governos esses que nós vamos passar a analisar a partir de agora. Então, aqui na tela com vocês, Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 até janeiro de 1951. E as características desse governo são o alinhamento com os Estados Unidos, lembra? No contexto da Guerra Fria,
o Brasil acabou rompendo relações com a União Soviética e coloca o PCB, ou o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade ali em 1947. Essa acabou sendo uma decisão que limitou o próprio pluralismo que a democracia prometia. Então a gente está falando de um período democrático, mas não tão democrático assim para todo mundo, né? A política econômica de Dutra é que ele adota o liberalismo econômico com a intenção de reduzir a intervenção do Estado na economia. Só que essa política ela não foi bem sucedida. As reservas cambiais que foram acumuladas durante a Segunda Guerra, elas se esgotaram rapidamente. Isso porque houve uma política de importação de bens de consumo, inclusive produtos supérfluos, o que acabou fazendo com que a economia ficasse fragilizada. Então, na tentativa aí de melhorar a economia brasileira, o desenvolvimento do Brasil, Dutra ele vai propor o Plano SALT, que é um plano que buscava incentivar setores estratégicos da sociedade, né? Então a gente tem aí saúde, alimentação, transporte e energia que formam a sigla SALT. Ele buscou, portanto, incentivar a industrialização, especialmente no setor de energia e transportes. No entanto, esse projeto ele não teve êxito, né? Ele teve ali uma execução limitada. É também conhecido por ser um governo extremamente conservador, alinhado ali aos Estados Unidos. Aí ele finaliza esse governo em 1951 e deixa a cadeira vaga para Getúlio Vargas, que retorna aí no seu segundo governo. A gente precisa destacar, a gente iniciou a aula falando que o Brasil estava saindo de uma ditadura do Estado Novo. Então Vargas, ele agiu durante o governo do Estado Novo, retirando direitos, retirando liberdade de expressão, perseguindo opositores, colocando toda a máquina pública para blindar a sua imagem enquanto por trás da cortina. Ele era esse governo ditatorial que perseguia opositores, mas na fachada, na vitrine, ele tinha uma imagem de pai dos pobres, de amigo das crianças, amigo do trabalhador. E por isso, ajuda a gente a compreender como Getúlio Vargas volta, porque Getúlio Vargas ele vai lá desde ali de 1932 trazendo uma série de benefícios trabalhistas, uma série de direitos, e ele acaba conquistando as massas, conquistando a população, né? O que a gente vai conhecer como os governos populistas, e isso acaba projetando ele posteriormente para ser eleito de forma democrática. E aí nós passamos, portanto, a analisar o segundo governo Vargas, que durou de 1951 e foi até 1954. Ele voltou ao poder, dessa vez eleito democraticamente, com 48,7% dos votos. No entanto, esse governo ele acabou sendo turbulento. No plano econômico, Getúlio Vargas ele adota o nacionalismo econômico, ele adotou uma política desenvolvimentista e nacionalista. O objetivo era promover o desenvolvimento nacional. Então ele vai criar a Petrobras no ano de 1953, né, estatizando o petróleo brasileiro, com o lema "O petróleo é nosso". Essa decisão ela gerou forte oposição dos setores liberais e internacionais, que queriam que empresas internacionais acabassem administrando e gerindo o petróleo brasileiro. Mas com essa política nacionalista, Getúlio Vargas ele acaba criando essa empresa estatal, né? E esse slogan, "O petróleo é nosso", ele vai ser bastante utilizado, popularizado durante esse período.
Em relação à política trabalhista, Getúlio Vargas, ele aumentou o salário mínimo em 100% em 1954. Então, o objetivo aqui é continuar conquistando o apoio popular, o apoio do trabalhador. Só que essa ação de Getúlio Vargas, ela acabou provocando uma reação furiosa da oposição, especialmente dos militares e da classe empresarial, que não via com bons olhos essas ações de Getúlio Vargas. E isso vai levar a uma crise política, porque Vargas ele enfrentou uma forte oposição da UDN, da elite empresarial e de setores militares antipopulistas. E essa crise ela acabou se intensificando após o atentado da Rua Toneleiro envolvendo seu chefe de Estado. O que acontece aqui? Ocorre que o Carlos Lacerda, que é um dos principais líderes da UDN, ele sofreu um atentado na Rua Toneleiro. Ele acabou sendo machucado, mas sobreviveu. E as investigações apontaram o chefe de segurança de Getúlio Vargas como mandatário desse crime. Então isso foi bastante prejudicial para a imagem de Getúlio Vargas, que vinha sofrendo fortes oposições, que vinha sofrendo com diversas críticas de vários setores diferentes da sociedade. Então a oposição ela vai utilizar esse episódio para dizer, olha aí, Getúlio Vargas tentando voltar a ser ditatorial, perseguir seus opositores políticos, e isso não vai pegar nada bem para o governo de Getúlio Vargas, embora as investigações tenham concluído que não houve participação direta de Getúlio nesse atentado. E isso, juntamente com o que nós viemos discutindo a respeito do governo de Getúlio Vargas, vai levar ao fim do governo. Então, pressionado a renunciar, Vargas se suicidou em 24 de agosto de 1954. Gesto que mobilizou grande parte da população e interrompeu ali momentaneamente o avanço da oposição conservadora. Então, houve uma grande mobilização popular em torno da morte de Getúlio Vargas. E aí a gente passa para um novo cenário político, né? Porque nós estamos aqui nesse grande canteiro de obras aqui, vocês já devem ter uma noção de que construção é essa aqui atrás. Alguma ideia? Estamos falando da nova capital federal. Estamos aqui nesse cenário para introduzir aqui a respeito do governo de Juscelino Kubitschek. Lembrando que ele não assume diretamente após a morte de Getúlio Vargas, certo? Nós vamos ter, nesse meio tempo, da morte de Getúlio Vargas até a assunção de Juscelino Kubitschek ao poder, 3 pessoas sentando na cadeira presidencial. E aí a gente passa a analisar esse novo governo eleito de forma democrática de JK, que vai de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek, ele governou sob o lema 50 anos em 5. Ele promoveu intensa industrialização, especialmente nos setores automobilístico, de energia e transporte. Então, com esse projeto de acelerar o desenvolvimento do Brasil, o país ele vai crescer de forma acelerada, mas isso vai ter o seu preço, como a gente vai ver logo mais. Então, um dos principais cartões postais do governo JK é a criação de Brasília, a construção no Planalto, a construção da nova capital no Planalto Central, que foi o grande símbolo do governo de JK. Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Essa obra, ela tinha objetivos geopolíticos, né, de interiorização do desenvolvimento. Então a gente precisa relembrar aqui o modelo de colonização brasileiro que fincou ali, marcou as primeiras colônias, cidades no litoral brasileiro. E até a década de 60, boa parte da população estava ainda ali no litoral. Então o objetivo é promover essa interiorização do Brasil.
Além disso, além desses objetivos geopolíticos, tem também o objetivo simbólico, né, de mostrar uma nova cara do Brasil, uma nova fase, mostrar a modernização do país. Só que esse projeto, ele tem bastante contradições. Esse crescimento, ele veio acompanhado de inflação crescente, endividamento externo e concentração de renda. Porque nesse momento, o projeto desenvolvimentista aqui, ele é fincado numa economia externa, então várias empresas estrangeiras, elas vão se concentrar no Brasil, o que acaba fazendo com que essas reservas cambiais, elas não estejam fincadas aqui no país. Então, isso vai levar o capital estrangeiro, que vai ter um papel bastante importante na industrialização, especialmente nas multinacionais automobilísticas. Então, a ideia é que o projeto que vai ser desenvolvido por JK vai ser a abertura de rodovias. A malha ferroviária, nesse momento, ela fica em segundo plano. A gente está falando aqui, ó, estamos na década de 60, Brasília acabou de ser construída. No entanto, 4 anos depois, o cenário muda drasticamente. E aí nós vamos observar o caminho que leva ao golpe de 1964. Estamos aqui diante do mesmo cenário, mas em um outro momento, né? 4 anos depois, observem aqui, ou melhor, 4 anos depois que a capital é inaugurada ali em 1960, estamos diante do Congresso Nacional, mas a imagem que vemos atrás é a de tanques de guerra. Então, portanto, o golpe militar de 1964 já instaurado. Mas, afinal de contas, o que levou ao golpe de 64? Então, vamos entender. Após JK, a política brasileira ela passou por sucessiva instabilidade. Então, nós vamos ter a eleição de Jânio Quadros em 1960 e ele renunciou em menos de um ano. Em pouco tempo, Jânio Quadros renuncia, vai ter um governo marcado pelo conservadorismo, por políticas contraditórias, impopulares, né? Uma das decisões adotadas por Jânio Quadros vai ser a proibição de uso de biquíni nas praias brasileiras. Então, assim, o Brasil passando por um cenário econômico bastante instável, a preocupação era em relação aos modos e costumes da sociedade. E isso vai fazer com que ele sofra bastante crítica e acabe renunciando em 1961, pouco menos de um ano de sua posse. E isso abriu caminho para uma grave crise sucessória. Isso porque o vice de Jânio Quadros era João Goulart. E é importante a gente ressaltar que naquele período não havia uma chapa para presidente e vice. Você votava para presidente e separadamente em outra cédula votava para vice. E João Goulart e Jânio Quadros, eles não pertenciam ao mesmo espectro político, eles não pertenciam à mesma chapa, eles tinham projetos diferentes. Então, inclusive, João Goulart estava, quando o Jânio Quadros ele acabou renunciando, ele estava numa visita oficial à China, um país comunista. E estamos aqui no pano de fundo, vocês lembram qual é? Guerra Fria. E a população, a maior parte da população brasileira que votou em Jânio Quadros, votou em um projeto político que João Goulart representava outro. Então, após resistência militar, resistência dos setores conservadores da sociedade, Jânio assume em 1961, no entanto, com a adoção do parlamentarismo. O objetivo é que os poderes presidenciais eles fossem limitados. No entanto, em 1963, foi feito um plebiscito que acabou restaurando o presidencialismo, ou seja, a população votou pelo retorno do presidencialismo, portanto, João Goulart retoma o poder político. Então, o governo de Jango, como ele ficou conhecido, buscou implementar reformas de base, e aí que a gente tem algo bastante
popular no governo de João Goulart. Então, quais são essas reformas? Reforma agrária, reforma urbana, reforma fiscal e educacional. O objetivo era levar uma maior participação popular e uma intervenção do Estado. Mas olha só, falar de reforma agrária, falar de reforma urbana, fiscal, naquele período de tensão mundial, o mundo vivendo a Guerra Fria, isso não pegou nada bem. Então, essas propostas, elas acabaram despertando a resistência de setores conservadores, de empresários, de parte da classe média, da Igreja Católica e das Forças Armadas. Então, nós vamos ter uma sociedade bastante polarizada nesse momento. A gente precisa lembrar que um dos recursos que são utilizados lá na Guerra Fria, né, aquela propaganda massiva contra o lado capitalista, contra os socialistas e os socialistas contra os capitalistas. Então, como o Brasil está mais alinhado está alinhado aos Estados Unidos nesse momento, boa parte do que é de indústria que é consumida no Brasil é de uma propaganda anticomunista. Então, o medo do fantasma do comunismo, ele é real e isso faz com que a população ela acabe ficando contra essas propostas. Então, a sociedade se dividiu entre os que apoiavam as reformas, e aí a gente observa aqui no nosso texto, quem são aqueles que apoiam as reformas? São os sindicatos, movimentos sociais inclinados à esquerda e os que as viam como uma ameaça comunista, o empresariado, a classe média, militares, setores da igreja. Então percebam aqui que nós temos uma sociedade bastante dividida. E isso tudo, né, intensificado pela Guerra Fria. Nós temos também aqui nesse contexto a Revolução Cubana, que ocorreu ali em 1959, ainda recente, né? Portanto, os Estados Unidos apoiavam ativamente movimentos comunistas na América Latina. A Revolução Cubana, que pôs fim ao governo ditatorial de Fulgêncio Batista, né? E coloca Fidel Castro no comando como líder de Cuba. E os Estados Unidos, ele não queria mais perder nenhum país latino, nenhum país da América para o comunismo, para o socialismo ali da União Soviética. Então, eles vão apoiar os militares nessa tomada de poder. Portanto, em 31 de março de 1964, os militares, eles depuseram João Goulart e instauraram a ditadura, inaugurando aí um regime autoritário que duraria 21 anos no Brasil, terminando somente em 1985. Então a gente começou essa aula em 1945, com o fim do Estado Novo e a Constituição de 1946, né, vimos o restabelecimento da democracia e percorremos ao longo dela 3 governos. Dutra, que consolidou instituições, mas foi conservador. O segundo governo Vargas, que criou a Petrobras, valorizou trabalhadores e terminou de forma trágica com seu suicídio. Em 1964, vimos também o governo JK, de Juscelino Kubitschek, com o seu lema 50 anos em 5, construiu Brasília, desenvolveu o país, mas com um custo social muito grande, com uma desigualdade social maior ainda, e chegamos ao golpe de 1964, entendendo que ele foi resultado de um processo que contou aí com a polarização política, o medo do comunismo, resistência às reformas e fragilidade das instituições democráticas. E o que isso nos ensina? Isso pode nos deixar aí uma reflexão, né? Que a democracia, ela precisa ser defendida diariamente, porque a polarização extrema pode levar a rupturas institucionais e que conhecer como perdemos a democracia lá em 64 nos ajuda a proteger a democracia que nós temos hoje. Por isso, é uma luta constante. Muito bem. Então, assim nós finalizamos a nossa aula.